A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível. Somente crer. Nesta manhã, Senhor, estamos felizes nesta hora e como crianças pequenas que saem dos seus lares, que acordam cedo para ir para a escola, com a mente bem aberta para o aprendizado, aqui nós estamos porque queremos aprender do Senhor no Teu templo e que possamos nesta hora ter este templo aberto para que o conhecimento do Senhor possa entrar. Assim como estas portas foram abertas para nos dar as boas-vindas, que também o templo humano, tal casa que somos nós, que possamos nesta hora abrir nosso entendimento para que Tu venhas ao Teu templo e que este templo seja santificado pela Tua palavra e que possamos neste dia tão agradável, quando o sol brilha sobre nós, podemos sentir o bater das asas do sol da justiça, da grande pomba, o Espírito Santo, que traz salvação sobre suas asas. E sabemos que esta salvação vem através da Tua palavra. Pela graça sois salvo, por meio da fé, e esta fé vem pelo ouvir. Então sabemos que tudo isto está conectado, e que nesse instante nossa mente possa aceitar o conselho do Senhor, o aviso do Senhor, e que todos nós que aqui entramos possamos deixar de lado nossas preocupações e nossas circunstâncias diárias e que possamos abrir nosso entendimento para a palavra do Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados. Constantemente estamos em falta diante do Senhor e pedimos misericórdia por estas coisas. Tu és um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom e exige de nós as mesmas coisas. E para que o Senhor exija algo de nós, o Senhor tem que nos dar primeiro. Então, que possamos, com humildade no Espírito, com humildade em nosso entendimento, podermos ficar de pé na Tua presença e ouvir do Senhor o Teu conselho de como nos tornarmos pessoas melhores nesta hora. Te agradecemos por isto, pela oportunidade que Tu nos dás e que possamos aproveitar bem este tempo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, amada igreja. Deus abençoe a cada um de vocês que puderam vir para participarmos junto deste culto. Já que vocês estão de pé, nós vamos ler em Filipenses capítulo 3, para então iniciarmos a nossa escola bíblica, não é? Nossa escola bíblica dominical. Filipenses 3, e versículo 9. E assim nós daremos continuidade ao culto de ontem à noite, como eu prometi a vocês. E talvez eu divida em duas partes, tire alguns minutos para essa primeira parte, e depois faremos alguns comentários. Mas primeiro vamos ler esta escritura.
e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3:9, não é isso? Quem achou? Ok, podeis sentar. Nós estamos vindo de uma série de mensagens, de uns 3 ou 5, uns 5 cultos, creio. No primeiro nós falamos sobre as palavras de Paulo, sobre a grande apostasia que haveria nos últimos tempos. E entramos com alguns detalhes, como ainda não tínhamos feito. Isto foi numa quarta-feira, num culto de sexta-feira, nós falamos sobre uma acusação muito séria, não mais para o mundo religioso, para o mundo denominacional, mas para aqueles que afirmam que creem nesta mensagem. Então tivemos uma advertência também, uma acusação para aqueles que caem da fé, para aqueles que apostatam, e uma advertência para aqueles que dizem que estão recebendo a revelação, para que você não se torne um deles, porque você tem que saber que tipo de terreno é você. Sempre temos falado sobre que tipo de semente somos nós. Somos joio ou somos trigo? Mas nós invertemos as coisas desta vez. E a pergunta é, que tipo de terreno somos? Porque Jesus falou sobre a parábola do semeador e falou dos tipos diferentes de terreno, não de semente, mas o tipo diferente de terreno onde a palavra, que é a semente, foi semeada. E alguns caem à beira do caminho, os animais comem, ou alguém pisa de pé, outros, vocês conhecem tudo isso. E aquilo foi muito interessante, muito duro. Então, no culto de ontem à noite, nós demos continuidade sobre isto, falando exclusivamente para aquelas pessoas que permanecem na fé. Quem está de pé, olhe, não caia. E foi mostrado, então, o que é esta fé, como é que pode se continuar nesta revelação. E nesta manhã eu gostaria de dar continuidade, porque onde nós paramos, no culto de ontem à noite, foi falando sobre que tipo de fé e de revelação é esta. Então aprendemos que tem que ser a mesma revelação que o Filho de Deus tinha, uma vez que somente Deus pode trazer revelação. Está estabelecido nas Escrituras, não te revelou carne e sangue, mas o Pai. Jesus disse, graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque oculta estas coisas aos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Então, pela primeira vez, nós falamos uma coisa tão simples, mas tão profunda. Se Deus esconde e Ele revela, como foi que isto aconteceu no ministério do Senhor Jesus? Ele escondeu. Quando Jesus começou a falar por parábolas, Jesus não podia fazer nada que o Pai não lhe dissesse para fazer. Então, quando chegou o momento de chamar a atenção das pessoas, Jesus começou a falar por parábolas, porque foi assim que Deus determinou. E com isto Deus escondeu. Mas quando chegou o momento dele revelar para uns poucos, ele então começou a explicar as parábolas, mas já não foi para todos, porque é uma revelação que somente o Filho de Deus podia ter, porque somente ele pôde ver o Pai. Nenhum outro filho teve esta oportunidade de encarar a face do Deus Todo-Poderoso. Somente o primogênito. Só ele. Ele foi tido, então, como um agente, como um agenciador, um intermediador, o mediador entre Deus e o homem. Todos os outros filhos precisam ir ao Pai, mas através do Filho primogênito. Então, ele tem este conhecimento de Deus. Ele tem esta revelação. Vê? Por isso, Efésios 4, 11, 12 diz que todos têm que chegar ao conhecimento do Filho de Deus. Vocês que estavam ontem sabem que nós passamos por este aprendizado. E aqui nesta escritura, eu lembro que eu li por último isto, quando estava fazendo o último comentário, onde Paulo diz que eu não tendo a minha justiça, que é da lei,
que é da lei. A lei da mensagem te faz ser uma pessoa justa. Você sabe o certo e o errado, isto pode, isto não pode. E você, com a lei da mensagem, você faz um grande barulho, como também um grande dano. E na trajetória de Israel, também temos entendido isto. A lei tira o povo do Egito, a graça coloca na terra da promessa. O ministério de Josué é o ministério da graça. Vê? O ministério de Jesus era o ministério da lei. Ouviste o que foi dito aos antigos, e eu, porém, vos digo, e deixo a coisa mais difícil. Paulo parece que veio maneirando as coisas, falando sobre a graça, vê? Explicando mais fácil, mostrando que pela justiça da lei nenhuma obra, nenhuma carne se salva, porque era o ministério de introdução na terra. A lei da mensagem, que te tirou da denominação, trouxe todas as proibições e mostrando as condições de quem pode, de quem não pode, e também o que se pode e o que não se pode. E com esta lei foi mostrada a diferença entre o certo e o errado. Mas quando chega o momento de se introduzir na terra do Espírito, no cumprimento da promessa, você descobre que todas essas proibições não faz você chegar lá do outro lado, porque com todas as proibições e com a aplicação da lei, da palavra, da lei, da mensagem, as pessoas se tornaram farisaicas. Eu posso, ele não pode. Eu tenho ministério, ele não. Eu fui chamado, ele não foi. Eu fiz, ele não tem conseguido fazer. E assim vai. E assim vai o julgamento, o apontamento de dedo e todas as coisas. E outra vez, a graça entra em atuação e aqueles que não tinham dignidade própria, como o publicano, estes saem justificados. E assim sucessivamente. Não vamos entrar em detalhe, porque eu não posso sair do tema que estávamos vindo ensinando, para vocês verem que isso pode abrir um leque muito grande. Mas Paulo disse, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E eu disse ontem, é aqui que nós temos que ter a nossa segurança. Não no que fazemos, mas no que Ele tem feito por nós. Você que trouxe sua Bíblia, você quer ler juntamente comigo algumas escrituras? Vamos ver em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16. Tem uma Bíblia aqui, não sei de quem é. Gálatas 2:16. O livro de Gálatas está depois de 2 Coríntios, antes de Efésios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ontem eu fiz a mesma pergunta que vocês sabem a resposta. O que é fé? Revelação. É algo que é revelado a você. Ou é um entendimento que Deus te dá. Veja. Mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela revelação em Jesus Cristo. Alguma tradução está ainda mais clara. Diz, pela revelação de Jesus Cristo. Vê? E não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Veja, você percebe, Paulo diz, nossa fé em Jesus Cristo. Não nossa fé em Jesus Cristo. Porque a fé que eu tenho, isso não nos leva a nada. Por isso que precisávamos de um profeta para nos mostrar essa diferença. Você pode estar lendo na sua Bíblia a fé em Jesus Cristo. Mas William Branham nos mostrou a verdade dessas palavras. A dificuldade que se tem nessas traduções. O irmão Branham disse que é a fé de Jesus Cristo. Vê? A fé de Jesus Cristo. Mas por sua fé, é pela fé dele que somos justificados. Não a nossa fé nele, mas é a fé dele em nós. Vê? Em Gálatas 2:20, mais um pouco na frente, você vai entender melhor.
Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Veja que agora o tradutor não colocou no, porque nem daria certo. Vê? Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não é a minha fé no Filho de Deus. Minha fé não vale nada. Mas eu vivo por sua fé. É a revelação de Jesus Cristo, não a minha. Vê? Vivendo através de mim. Nossa fé não significa absolutamente nada para Deus. Não, senhores. Nossa fé não significa absolutamente nada. Mas a fé de seu Filho significa tudo para Deus. Porque a revelação ou o conhecimento de Deus mesmo, Ele deu para seu Filho. E por que isto? Porque fé é uma revelação de quem é Deus. De quem Deus é. E Jesus disse, nenhum homem tem visto ao Pai em nenhum tempo. Nenhum homem. Se você não viu, como você pode ser testemunha? Você não pode ser uma falsa testemunha. Contrataram falsas testemunhas para acusar Jesus. O que temos hoje são muitas falsas testemunhas. Não têm tido a experiência do novo nascimento e querem testemunhar como se tivessem visto. Por que Jesus disse, ser-me-eis testemunha? Porque a testemunha fiel e verdadeira estava neles. O Espírito Santo mesmo é a testemunha. Em todos os tempos. Porque ele abrange, ele transcende tempo e espaço e sabe o fim desde o começo. E esteve em todas as partes, em todos os lugares, em todo o perfil da história humana. Então ele que é a testemunha. Ele que pode dar o testemunho. Então você pode ser testemunha de Cristo, se o Espírito Santo estiver em você. Observe bem isto. Nenhum homem tem visto ao Pai em nenhum tempo, senão o Filho de Deus pôde vê-lo, pôde contemplá-lo, esteve diante de sua face, pôde conversar diretamente com ele, acesso direto, por ser da mesma essência, da mesma substância, da mesma característica, por ser a expressa imagem da sua pessoa, só este poderia fazer Deus conhecido. Os outros filhos têm que ir a este irmão maior para saber sobre Deus. Lembram do que falei ontem sobre o Apocalipse, como ele começa? Revelação de Jesus Cristo. E por que Jesus Cristo tem essa revelação? Estamos falando de fé. E Paulo, quando falou da apostasia, disse, muitos apostatarão da fé. E o que eles vão fazer? E por que isto? Porque ouviram, deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso significa que essas pessoas não conseguem ficar estabelecida no conhecimento do Filho de Deus. O conhecimento que o Filho tem de seu Pai e o conhecimento que o Filho tem de si próprio. E este conhecimento está baseado em testemunho. Vê? Por isso ele disse, o Pai testifica de mim. E eu testifico do meu Pai. Eu o conheço. Eu tenho visto. É assim que está nas Escrituras. Você tem que entender o entrelaçamento destas coisas. Então a revelação de Jesus Cristo foi Deus que deu a ele. E ele então passa para os outros irmãos. Lembro que pelas minhas palavras de ontem, eu disse assim que Jesus Cristo recebeu do Pai esta revelação, falando a respeito das coisas dos últimos tempos, ele enviou através de um anjo para João. João teve que escrever aquilo, e coisas que não poderia, foi dito, João, isto você deixa para o tempo da voz do sétimo anjo. E assim vai passando para o outro. Agora, esta fé, revelação, torna-se nossa, uma vez que a testemunha está em nós. O verdadeiro testemunho, o próprio Espírito Santo. Aí sim, aí se torna uma revelação nossa. Porque o próprio que tem a revelação, o entendimento de si mesmo está em nós. Isto é Efésios 1, que Deus daria o seu espírito de conhecimento
de revelação, de sabedoria, no conhecimento dele mesmo, disse o apóstolo Paulo. Isto significa que, sem a declaração desse Deus invisível ao mundo, através do agenciador, da agência, da intermediação do seu Filho visível, ninguém poderia saber, inclusive, a quem adorar. Deus, o Deus invisível, através do seu Filho visível, trouxe, então, o conhecimento de si mesmo. Portanto, o apóstolo Paulo, inclusive, nos diz que, se cremos ou não, não faz nenhuma diferença para o plano de Deus. Vê? E nem sequer pode afetar nada desse plano de maneira nenhuma. Porque Deus não precisa nada de nós. Deus não quer nada que possamos dar para Ele. O que Deus requer de nós é o que Ele já tem nos dado. Nossa fé não resolve, nossa experiência não resolve, nossa oração não resolve, nosso Jesus não resolve, nada que possamos fazer. Mesmo depois de você fazer tudo o que é necessário, você não passa de um servo inútil. Deus só quer de nós aquilo que Ele já tem nos dado. Então você dá aquilo de volta a Ele. O que aquelas pessoas entregaram para o Senhor? 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, mas eles receberam primeiro. E por isso estavam entregando de volta. E aquilo estava multiplicado. Vê? Porque esta é a lei. Crescei e multiplicai. Mas para começar, Ele dá as condições para que haja esta multiplicação. Se alguém interferir de alguma forma e cortar a forma da vida, se multiplicar, então esta pessoa será tida como um servo infiel, inútil, e será colocado no lugar onde há choro e ranger de dentes. Mas eu vos disse que, se cremos ou não, isso não vai afetar em nada o plano de Deus. Você quer ler algo sobre isto? Veja Romanos capítulo 3, versículo 3. Se nós apenas fizéssemos essas afirmações que fazemos e não mostrássemos isto nas Escrituras, isso poderia causar um caos na mente de muita gente que nos ouve. Muitos que estão procurando nos ouvir, ler o que escrevemos para criticar, para encontrar erros. Porém, pontuamos cada uma dessas afirmações com as Escrituras. O problema é que as pessoas não conhecem bem suas Bíblias, não conhecem bem as Escrituras. E pelo tempo que temos de evangélico, Paulo disse já era para sermos todos nós mestres. Romanos 3:3. Paulo diz, porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Você acha que porque você não crê vai afetar alguma coisa? Vai impedir Deus de operar? Não, a Bíblia diz, operando Deus, quem vai impedir? Quem vai interferir nisto? Vê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? E assim, se temos acesso a Deus, nós devemos isto ao Filho de Deus, porque Ele foi quem abriu esta porta para nós, de acesso ao Pai, e Ele mesmo se auto-intitulou, eu sou a porta, não foi? Ele mesmo que se auto-intitulou como a porta de acesso. Em Efésios, capítulo 3, versículo 12, Paulo disse, no qual, se temos acesso ao Pai, devemos isto ao Filho de Deus. Vê? Porque Ele foi quem abriu esta porta. E Paulo disse em Efésios 3:12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Jesus mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, esta fé da qual você não pode cair, e muitos têm se apostatado, têm se desviado, e vocês, aqueles que ouviram a transmissão à distância, sabem que estes que apostatam da fé, é porque primeiro entra alguém para dentro para arrebanhá-los. Alguém foi atraído
pela palavra, pela mensagem, porém, esta atração não significa que eles são predestinados, não se para o rapto, para o arrebatamento, para a salvação. Eles apenas foram atraídos para a comida, o alimento farto, um pão multiplicado. Vê? Mas o que acontece? Eles não têm semente. E estas pessoas não podem aprender aos pés do quíntuplo de Efésios. Então tem que vir aqueles para arrebanhá-los, para cuidar deles. E trazer suas ideias, suas interpretações, e colocar um remendo novo no pano velho, um vinho novo em odre velho, para afastar as pessoas desta revelação. Porque essas pessoas não têm semente de vida. Não são terreno apropriado para a semente crescer. Elas precisam realmente apostatar desta fé, se desviar desta fé. Porém, elas pensam que estão nesta fé, elas pensam que estão no conhecimento do Filho de Deus. 0,% de mentira apenas. E este pouco de fermento leveda toda a massa. Porque tudo que tem de verdade ali estará dando sustentação a uma mentira. E isto acabará com tudo, produzirá um falso novo nascimento. Vê? Pois bem, esta fé de fato, vamos pensar com letra maiúsculas, a fé de Cristo, é muito importante para nós entendermos isto. E Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Examinai-vos a vós mesmos. Veja, não só fé, mas aqui está tratando de a fé, a revelação de Jesus Cristo. E ele diz, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos. Prove a si próprio, ou você não vai saber quem você é. Que Jesus Cristo está em vós, se já é que não estáis reprovados. A menos que a pessoa já se desviou e não sabe. Não conhece a si próprio. Não sabe nada de si mesmo. Agora, como já temos dito, esse é o ministério quíntuplo. Esse trabalho é do ministério quíntuplo que te faz chegar a esta fé, a esta revelação, esta mesma fé de Jesus. E é com esta fé de Jesus Cristo que você converte-se em um filho de Deus em pleno amadurecimento e deixa de ser menino. E deixa de ser menino. Babá pode cuidar de menino. O pai tem que estar com aquela preocupação para não cair, trocar a fralda, fazer a mamadeira e arranjar alguém para dar uma força, para ajudar. Mas chega-se um momento que tem que cuidar de si próprio. Tem que cuidar de si próprio. E o trabalho do quíntuplo de Efésios é isto. Trazer as pessoas a um nível de fé a ponto delas não dependerem de ninguém. De nada, de quem quer que seja. E é isso que eu desejo para nós, para vocês. Que vocês não dependam de quem quer que seja. Que vocês não dependam de mim. Eu hoje estou aqui, amanhã posso não estar de forma nenhuma. Hoje eu estou pregando essa mensagem, amanhã posso não estar pregando. E vocês não podem depender de quem quer que seja. Uma vez que se chega na terra, vocês têm que comer do fruto da terra. O tempo de maná já passou. O tempo de esperar maná cair do céu já passou. É tempo de você lutar por cada palmo do terreno onde você está pisando. A luta não é no deserto. O deserto é teste para ver se você pode realmente ser soldado de Cristo. A luta começa do outro lado do Jordão. Quando você tem que lutar por cada lugar onde colocar a planta do seu pé. E que batalha é esta? É aqui na mente. Na mente. É a maior batalha jamais pelejada. Você não pode depender de quem quer que seja. O quíntuplo de Efésios é para isto. Fazer as pessoas chegarem a esta fé. Essa mesma fé de Jesus, que é a única que pode te converter em um filho de Deus maduro.
Paulo disse em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e a outros profetas, e a outros evangelistas, e a outros pastores e doutores. Para quê, Paulo? Querendo o aperfeiçoamento. O que é isto? Amadurecimento dos santos para a obra do ministério. Porque agora cada membro desta família, seja moça, rapaz, grande, pequeno, não importa. Como o irmão diz, eu não tenho o dom da palavra, diz, eu não sei cantar direito. Porém, você tem que ser maduro para a obra do ministério, porque cada filho de Deus tem que assumir sua posição. Jesus sabia qual era seu papel, e ele teve que dar um passo à frente para assumir este papel. Nós temos que reconhecer nosso papel nesta família. Não importa se é para lavar a louça, não importa se é, como falei ontem à noite, não importa se é para fazer a comida, não importa se é para pôr água no filtro, não importa se é para espanar os móveis, não importa se é para pegar o lixo e colocar lá fora. Tudo é um trabalho dentro desta casa, dentro desta família. E nós temos que encontrar a nossa posição. Saber o que temos que fazer. Temos que saber o que podemos fazer para ajudar os outros filhos de Deus. Quando estava no segundo culto desta série sobre a apostasia, eu disse, como pode as pessoas dizerem que entendem esta mensagem e não estão fazendo nada, nenhum esforço, para que isto chegue a outras pessoas? Quando Jesus multiplicou pão e peixe, e eles começaram a distribuir, levou para aquele comeu, levou para o outro, nas primeiras filas. E Jesus disse, vão até o final, até os últimos, porque eles também precisam comer. E como pode eu ter crido nesta revelação e não fazer nenhum esforço, de nenhum tipo, para que isto alcance os demais, para que isto atravesse as fronteiras, para que isto atinja as outras pessoas? É todos os filhos terão que alcançar, eles terão que ser treinados, eles terão que alcançar o amadurecimento, e independe de quem. Não virá um milagre, um grande estrondo para fazer isto. Este é um trabalho que temos que realizar, temos que fazer, temos que estar empenhado nisto. E quando você não vê este apego, quando você não vê esta preocupação nas pessoas, é porque elas ainda não entenderam o que é isto. Elas não entenderam o que é esta mensagem. Elas não entenderam o seu papel como filho. Cada filho tem que se posicionar para ajudar os outros seus irmãos a encontrarem esse conhecimento, a encontrarem esta estatura. Por isso que viajamos, que corremos de um lado para o outro, pedimos paciência, espere, não podemos estar em todos os lugares. Façam o que estiver ao alcance de vocês, porque é um trabalho de cada um. Ou você não viu isso na Escritura? Para a obra do ministério, para a edificação, que é a construção do corpo de Cristo, porque até quando vamos estar instruindo as pessoas? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Vê? Ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, que quer dizer completo, à medida da estatura de Cristo. Então é um conhecimento do Filho de Deus que temos que chegar. Então tem que ser o mesmo conhecimento que Jesus tinha, a mesma fé que ele tinha, para começar. O conhecimento que Jesus tinha de seu Pai, o conhecimento que Jesus tinha de si mesmo. E é a única forma de você saber se você é filho ou não. Porque cada filho aprenderá qual é o seu papel nesta família. E dará um passo adiante para trabalhar em prol disto. Como fez José. Os outros deixaram de ser irmão? Não. Continuaram sendo irmão. Mas como eles agiram? José descobriu qual era seu papel. E o seu papel era ajudar os seus irmãos. Vê? E assim ele contou os seus sonhos, a visão que teve, e tudo. E ele ficou como um gerenciador. O seu pai, quando viu a sua índole e o seu cuidado, o seu pai o colocou em uma posição mais elevada. E disse, agora você olhe seus irmãos. Veja como eles estão se comportando. Porque os irmãos de José não estavam se comportando tão bem. Seu pai não confiava tanto neles.
mas confiavam em José, e por ter tido confiança, deu a ele uma posição mais elevada. Vê? Este é o problema. As pessoas querem cargo de confiança, mas não fazem por onde o pai ter esta confiança neles. Colocam suas ideias, seus pensamentos, eu faço assim, eu faço assado, não se deixam mover pelo Espírito. E por não se deixar mover pelo Espírito, sempre estão contrariando a palavra. Tanto é, José, quando foi olhar seus irmãos, Jacó tinha dito, vocês vão pastorear o rebanho, não sei se no Vale de Siquém, não lembro agora. Eu vou usar esses dois nomes, Vale de Siquém, como exemplo, que eu não lembro agora. E José foi exatamente ali onde eles deveriam estar. Quando José chegou, campo limpo. Não tinha ovelha, não tinha rebanho, não tinha ninguém cuidando. E José, escuta, cadê meus irmãos? Onde está o rebanho do meu pai? Algum morador daquela região disse, eles foram para o Vale de Hebrom. Eu não sei se é Hebrom, não lembro agora. Só dando exemplo. Foram para o Vale de Hebrom. Por quê? Era mais longe, mais escondido. Eles poderiam ficar à vontade, deitar e rolar na grama, matar a ovelha, fazer churrasco, escondido de seu pai. Vê? Jacó não confiava neles. Tanto é que colocou José para cuidar disso. Vê? E por José ter assumido o seu papel para cuidar das coisas do seu pai, foi odiado pelos seus irmãos. Agora o que acontece? Isso repete-se outra vez. Qualquer um membro desta família que assumiu o seu papel, que dá um passo adiante para cumprir com o trabalho exigido por Deus, será odiado e perseguido pelos outros. E tentaram matar José, e o colocaram na cova, e o venderam e tudo. Agora, veja que situação terrível, como eles se comportaram. No entanto, claro, não podemos esquecer que na Cidade Santa eles estarão ali como colunas, não é? Como colunas, os filhos de Jacó, estarão lá do outro lado. Mas veja como eles se comportaram com ciúme. Não estou dizendo que essas pessoas não serão salvas, mas eles não terão a recompensa ou o galardão que os outros terão. Tanto é que muitos serão deixados para trás, não terão a bem-aventurança da primeira ressurreição, porque eles não cumpriram com sua parte, não encontraram seu papel nesta grande família. Falamos disso ontem a respeito das virgens Nécia. Elas querem com facilidade entender as coisas, elas querem o nosso azeite. E tudo que temos que fazer é dizer aonde comprar. Eles querem facilidade. Pois bem, em Romanos 12, versículo 3, Paulo nos disse, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus dá uma medida de revelação a cada um, porque mesmo, observe que no terreno, o terreno próprio para a semente brotar, foi dito que uns produzem 100, outros produzem 60, outros produzem 30. Isto no terreno bom. Não quer dizer que todos vão produzir 100, porque você pode ter sido chamado apenas para produzir 30. Mas, no entanto, que você esteja produzindo de acordo, segundo a medida da fé que Deus te deu. Mas aqui nos está dizendo que temos que chegar à mesma medida que Jesus tinha. Em outras palavras, em menor medida não é suficiente. Não importa se você tem que produzir 30, mas a medida de fé tem que ser a mesma que Jesus tinha. Não pode ser diferente. Olha o versículo 13 de Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, que significa completo e terminado, à medida da estatura completa de Cristo. Por que isto é necessário, Paulo? Ele diz no versículo 14. Sabe por que você tem que chegar à medida de fé, irmão Ciro? A mesma medida de fé de Jesus? Sabe por quê? Porque se você ficar um grauzinho abaixo da medida de fé de Jesus, você não vai passar de um menino. E aí é isso que você vê, muitos comportamentos infantil. Não vai passar de menino. Não vai passar de um menino. E é por isso que você vê determinados comportamentos de algumas pessoas. Por que vocês acham que determinadas pessoas que deveriam estar aqui, ser os primeiros a estar aqui, e não estão? Comportamento de menino. Porque não concorda com o irmão tal, não concorda com isso, não acha bem aquilo, queria que fosse assim, queria que fosse assado. E não adianta você querer satisfazer a vontade dessas pessoas. Você vai satisfazer a vontade de menino?
Você promete a balinha e dá a balinha, mas aquilo não satisfaz, ele vai querer mais. Por mais que você faça, aquilo não vai satisfazê-lo. Ele é menino, é criança. E se você fizer todos os gostos, vai se tornar um menino birrento. Qualquer coisa vai espurrinhar pelo chão, se deita pelo chão, querendo atenção. Faça como eu fazia. Jonathan só fez isso uma vez. Tirar o cinto, dar umas lapadas boas. Tome. Nunca mais deitou e rolou no chão. Mas já viu como os meninos fazem? Você está segurando pelo braço e ele vai para lá e para cá e não sai do canto, começa a rodar pelo chão. E você olha e o povo começa a olhar para você e vamos meu filho, e ele se deita e rola no chão. Dê uma tabiculada boa, ele nunca mais faz aquilo. É assim que tem que ser feito. Foi isto que eu fiz aqui no culto passado, creio na outra vez que eu estive aqui. Quando eu preguei, o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Vocês sabem do que eu estava falando. Não é? Aquilo é comportamento infantil, de menino, de determinadas pessoas. E você nem procure satisfazer os desejos e a vontade. Se não querem crescer, se não querem se tornar responsável, é culpa deles, é problema deles. Se afastarem da verdadeira revelação, nós não somos responsáveis por seu afastamento de maneira nenhuma. Pregamos isso ontem. Vê? Não somos responsáveis. Cada um tem que assumir a responsabilidade, cada um tem que crescer nesta fé, tem que crescer nesse conhecimento. Você não vai levar ninguém para o céu. Nenhum você vai levar nas costas. Se foi assim entre a lei e a graça, a lei e os profetas duraram até João, e desde então se prega o evangelho do reino e as pessoas se esforçam, tomam força para entrar nele. As pessoas dizem, aquela coisa, meu filho, você pensa que é brincadeira? Não, senhores. Ok, vocês podem ver então, que, olha, para que isto? Para que o quíntuplo de Efésios? Para que? Trazer isto, a medida da fé de Jesus. Você possa entender que tem que chegar a esta medida. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Vocês podem ver que o que Deus quer de nós é que nós cresçamos e cheguemos a ser filhos maduros, amadurecidos. Não se pode chegar ao lugar de adoção sendo uma pessoa imatura. Unicamente os filhos e filhas de Deus, plenamente amadurecidos, chegarão ao lugar de adoção. Para que não sejamos meninos inconstantes, já não meninos, mas filhos e filhas de Deus crescidos, não com comportamento de meninos. Paulo diz, levado em roda por todo vento de doutrina. Por que a preocupação? Por que as pessoas se preocupam em ver isto, em ver aquilo, e procurar uma ideia melhor, como se não cresce, como se entendesse mais do que aqueles que escreveram os livros? Como disse o irmão Braia para um ministro lá no Paraguai, você que está com o livro na zera da mão, querendo citar para mim, você acha que entende mais do que quem escreveu este livro? Eu estou te mostrando dezenas de citações do irmão Branham, onde ele está mostrando a relação entre Deus e seu Filho. E tu queres encontrar uma citação para desfazer todas essas outras? Só o filho da serpente faz isto. E isto nós encontramos em todos os lugares. Estamos pregando a doutrina de Cristo há quantos anos por aqui? E por que de repente alguém se levanta dizendo que tem uma revelação melhor do que a minha? Como se entendesse mais do que eu. E ainda dizendo, só acredite em irmão Braia falar. Então, eu não estou falando mesmo que o irmão Braia tem falado para essa pessoa. Isto é criancice, isso é menino, querendo mostrar serviço. Pior que quando quem trabalha na roça colocar a enxada na mão de uma criança, ele vai cortar os pés de mandioca todos, os pés de feijão, e termina cortando seus próprios dedos, porque não sabe arrastar a enxada ainda, escorrega. Quem já trabalhou na roça sabe do que eu estou falando. Levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. E creia-me, meu irmão, nesse tempo final,
É um tempo de engano como em nenhum outro houve sobre esta terra. Em nenhum outro tempo. Recordo que acabamos de ler, que lemos no culto anterior, de 2 Tessalonicenses 2 e 3. Vai olhando o tempo para mim, que eu quero encurtar bem esta mensagem para comentar alguma coisa com os irmãos. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Tem que vir a apostasia, que é o desviamento da verdadeira revelação. Você sabe, Jesus mesmo nos disse que o sinal de sua parousia, como em nenhum outro tempo, seria caracterizada pelo engano que viria. Em Mateus 24, versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua parousia e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Eles estavam perguntando qual o sinal da presença de Cristo na terra. Como saberemos que estáis presente? Como saberemos que vai estar presente? Porque eles sabiam que era algo invisível. Como saberemos? E ele diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Então, a parousia de Cristo, a presença de Cristo aqui na terra, um sinal proeminente disto era o engano que viria nas pessoas. De maneira que no tempo da parousia será um grande tempo de engano. Agora, o que dirão eles para enganar as pessoas? Como farão para enganar? Jesus fala no versículo 5 de Mateus 24. Porque virão muitos em meu. Pronome pessoal, não é? Nome. É o nome de Jesus. O batismo é em nome de Jesus. Essas pessoas creram nisto, no nome de Jesus. E virão neste nome. E dizendo: eu sou Cristo. Eles não dizem eu sou Jesus, mas dizem eu sou Cristo. Eu sou ungido. Eu fui chamado. Eu tenho um ministério. Deus me levantou. Olha o trabalho que eu tenho feito. Segue-me. E atrai as pessoas para si. E a muitos enganarão, disse Jesus. Assim, é como muitos serão enganados. E estes que serão enganados, eles se desviam da fé, da revelação. Eles chegam a provar, a ter companheirismo com o Espírito, porém eles são enganados, para se distanciarem, para apostatarem disso. No versículo 10, diz: neste tempo, muitos serão escandalizados. O que é isto? Escandalizar. Em outra tradução diz: se ofenderão. Com facilidade se ofendem. Se não fizer do jeito que querem, se ofendem. Talvez alguns irmãos estejam ofendidos. E eu sinto muito por tê-los ofendido. Porque talvez gostariam que eu estivesse fazendo culto em suas casas. No entanto, a direção que Deus nos tem dado foi utilizar isto aqui que foi oferecido. E talvez alguns irmãos estão ofendidos, escandalizados. Sinto muito. Não vou, de forma nenhuma, utilizar a forma que Deus tem nos dirigido a fazer para atender necessidades individuais de cada pessoa. A direção que tive para trabalhar com os irmãos depois de ter ficado esperando não somente um ano, mas mais de 2 anos. Mas a direção que tive para isto foi enviar o material para aqui,
Quem quiser, pegue aqui. Foi a melhor maneira. Foi o que Deus me dirigiu a fazer. Não posso estar atendendo cada um de forma em particular, porque também eu não tenho tempo para isto. Na própria igreja, onde tem um compromisso, vamos dizer assim, maior, não é? Deveria estar mais presente ali, porque é o povo que está dando a sustentação para que eu possa estar viajando, possa levar essa instrução aos demais. Em 4 meses nós tivemos um culto de comunhão. Isso significa que os irmãos que estão mais distantes não poderão ser atendidos todos os meses. Os próprios cultos que tivemos durante todo o mês de março, nas viagens que tivemos em outros países, até agora, eles não obtiveram cópias. Eu não tive tempo de fazer isto. Não tem como você fazer tudo. Logo terei que viajar para Belém do Pará. Está a 3.000 quilômetros de onde eu estou. Os irmãos ali estão me aguardando. E o que vou fazer lá? Sim, está uma fila, né? O que vou fazer nesse lugar tão distante? Deus mostrará ali uma forma de trabalhar. Primeiro eu vou sentar com cada um daqueles irmãos que há 2 anos, praticamente, estão estudando juntamente conosco. Mas eu quero ouvir cada um deles, as reclamações de cada um, a necessidade de cada um, e esperar que Deus os dirija de como trabalhar com esses irmãos. E dependendo como for, deixarei um ali estabelecido para cuidar dos outros, para instruir aos outros. E aí tudo que eu fizer será através dessa pessoa. Porque é um padrão que tem sido estabelecido. A forma que temos encontrado de trabalhar. Em cada lugar, só necessitamos de um que esteja bem instruído. Um que seja humilde o suficiente para não colocar diante das pessoas seus próprios pensamentos. Mas que esteja com a responsabilidade de passar todo o recado de Deus. Então, através desta pessoa, poderemos trabalhar e ajudar os demais irmãos. É mais fácil do que você ter 50 ou 100 te procurando. Então você atende a um, e este um leva para os demais irmãos. E com isto não fica meu nome em um trabalho. Com isto não fico como um grande homem. Não, senhores. Delegaremos trabalho, poderes para as pessoas, para que elas possam também encontrar seu papel nesse trabalho e levar isto adiante. Vê? Se temos aqui este lugar, se temos aqui irmãos simples, irmãos humildes, que estão dispostos a ajudar a levar isto adiante, então não tem nada melhor a ser feito, a não ser os irmãos interessados nessa região procurar aqui. Vê? Tudo que for necessário virá para aqui. E qualquer pessoa poderá vir aqui e pegar a sua parte. Se não querem isto, então o que posso fazer com essas pessoas? Não poderei fazer nada. Sinto muito, não posso fazer nada. Vê? Ok, mas continuando. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Se ofenderão. Ofendido. E a palavra grega para ofender quer dizer que muitos tropeçam. Muitos tropeçarão. Isso é o que o grego diz. Então muitos tropeçarão, e tropeçarão, neste grande tempo. E o que acontece com sua jornada? Essas pessoas poderão cair com facilidade. Porque elas, quando tropeçam ou quando se ofendem, se sentem ofendidas, elas colocam uma autoproteção, uma autodefesa. E com isto, são impedidas de aprender. Aquele pouco que elas receberam, vê o inimigo e tira. Isto é a continuidade dos outros cultos, esta mesma série. Foi o que Jesus disse. Caiu a semente na beira do caminho. Veio as aves do céu, comeram. Veio alguém, pisou de pé.
Jesus disse o quê? Essas pessoas aceitam com facilidade. Mas logo vem o inimigo e lhes tira aquilo. É o diabo que faz isso. E como é que o diabo tira? Vem primeiro em suas mentes. E elas se tornam muito maleáveis. Qualquer coisa se tornam magoadas. E se vão. Vê? E é assim que nós vemos como a queda, a apostasia se produz. Observe. A nova versão internacional desse versículo 10 diz assim: e naquele tempo muitos se afastarão da fé. Foi aquilo que nós lemos. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Que ali a palavra grega é se ofendem. Se ofenderão. Na tradução, nova versão internacional, diz: naquele tempo muitos se afastarão da fé e uns aos outros se atraiçoarão e se odiarão. Se tornam traiçoeiros. Você não pode confiar nessas pessoas. E se odiarão, a tal ponto que diz: não me sento com eles, não me junto com eles. Vê? Romperei com o companheirismo, não quero ter nada. É assim que acontece. Ok, então você encontra, é assim que nós vemos o que acontece quando eles se afastam da fé. Porque eles não podem estarem juntos para aprenderem. Diz: uns aos outros se trairão, ou se atraiçoarão. Quer dizer, se entregarão uns aos outros e se odiarão. A versão amplificada deste versículo diz: e então muitos se ofenderão e começará a desconfiança. E nada ao que devemos confiar, nada em quem devemos confiar e obedecer. E começam a tropeçar, a cair e a traiçoar um ao outro, para estar uns com ódio do outro. Nesse tempo, na versão normal, você está lendo, não é? Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Acredito que vocês leram desta forma, não é? Agora veja, isto é o que temos experimentado durante todos estes anos, no campo missionário, em todos os lugares aonde nós vamos. Alguns homens realmente percorrem todo o caminho no mundo, aonde podem, em suas regiões, apenas para causar problemas e difundir mentiras, para que as pessoas não assistam a nossas reuniões, para matar nossa influência. Talvez vocês pensem que eu esteja falando isto por alguns acontecimentos nesta região. Mas eu estou lendo para vocês o que pregou Brian Kosorek em seu púlpito, para que vocês possam entender que se repete em todas as partes do mundo. Deixa eu ler outra vez. Isto é o que nós temos experimentado em todo o campo missionário, em todo o mundo aonde vamos. Alguns homens realmente recorrem todo o caminho e no mundo só para causar problemas e difundir mentiras, para que as pessoas não assistam a nossas reuniões. Eu falei com o irmão Kosorek nesta viagem agora a respeito de algo que foi comentado ao meu respeito, que ele tinha dito, e ele disse: irmão Rosendo, eu nunca disse isto. Eu nunca falei tal coisa. Agora, por que isto foi dito? Por que foi usado inclusive seu nome? Para matar a influência. Para que as pessoas não procurassem aprender comigo. Para que as pessoas não entendessem essas coisas. Para que ficassem em torno de si próprio. Porque acham que se não fizer assim, ficarão pequenos, não crescerão e querem é crescer. No entanto, João disse: agora convém que ele cresça e eu diminua. Todos nós temos que chegar nessa mesma condição de João. Que ele cresça, que a palavra cresça, que o ensino cresça. Vê? Ou vocês não crescerão, ou nós não cresceremos. Nós temos que diminuir, humilhar a nós mesmos e sabermos que não temos condições, não temos capacidade, não podemos.
No entanto, temos que chegar lá, temos que amadurecer e temos que recorrer à única fonte, à única forma, que é a palavra de Deus, e ter o conhecimento que Jesus tinha, o cuidado que Jesus tinha, o trato que Jesus tinha. Agora, como Jesus tratava seus irmãos, como Ele nos ensinou a nos tratar uns aos outros, Ele disse: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse consigo mesmo. Agora, se uma pessoa te apunhala pelas costas, está querendo a mesma coisa. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não foi as palavras de Jesus? Vê? Ok. O que acontece é que os homens falam, às vezes por telefone, para tentar barrar as coisas. Conversando entre si, conversando com os pastores. Alguns deles que têm ido assistir nossas reuniões, e dizem: se vocês forem assistir à reunião, serão tratados com severidade. Nas reuniões que tivemos, alguns dos irmãos estavam presentes, na reunião ministerial. Alguns ministros me procuraram de forma escondida, não abertamente, fazendo pergunta, querendo se inteirar de alguma coisa, para que não fosse tratado com severidade pelos outros, não fosse chamado de herege, de ismo, de dualista, e todas essas coisas pejorativas que eles chamam. Vocês dizem: isso não pode ser na mensagem. Não me diga que essas coisas estão acontecendo lá fora. Não, senhores. Temos experimentado isso em primeira mão. Em algumas regiões, em alguns lugares, onde temos ido com a doutrina de Cristo, os distribuidores que distribuem a mensagem, que trabalham para a gravação da voz de Deus, eles têm enviado circular para os ministros associados e dizem: se vocês forem a essas reuniões, não receberão mais a mensagem, não receberão mais os livros, para que os pastores para que eles não vá até as reuniões para aprender. Uma das coisas que o irmão Brian disse para nós foi a respeito do distribuidor da voz de Deus aqui no Brasil. Ele é um que eu conheço que tem o Espírito Santo. É o que traduz, é o que distribui para a gravação da voz de Deus no Brasil. Aquele homem tem o Espírito Santo. Ele crê na palavra de Deus. Ele crê na doutrina de Cristo. Eu vi ele dando esse testemunho para um grupo de pastores a respeito do distribuidor aqui do Brasil. Inclusive, esteve na primeira reunião que o irmão Brian fez aqui no Brasil e pregou sobre a doutrina de Cristo em São José dos Campos. Agora veja, eu quero ler para vocês aqui uma nota do irmão Brian sobre essas coisas. Ele disse: eu sei de alguns outros ministros em cujas reuniões eles têm ido como para boicotar aquelas reuniões que temos ido fazer. Cujas reuniões, vocês sabem, há ministros que têm viajado para o outro lado do mar para estar antes de mim, quando eles sabem que eu vou, para fazer algo que possa fazer, para interromper as reuniões. Porém, Deus tem sido bom e muitas almas têm sido salvas nestas reuniões. Recentemente, inclusive, no website, eu coloquei um pedido de oração do irmão Billy de Abazenga, que é o nosso correspondente, vamos dizer assim, na República Democrática do Congo. Irmão Billy trabalha já há muitos anos traduzindo a doutrina de Cristo para aquela região. E ele trabalha com 7 idiomas, reconhecido pela ONU. Ele trabalha com 7 idiomas, o inglês, o francês, vários idiomas dentro da própria África, de idiomas africanos, e eu estou com a maior vontade que ele aprenda também português, não é? Ia ser muito bom para os irmãos da África que falam português. Temos trocado algumas informações, poucas, mas temos trocado. Irmão Billy tem enviado para todos os associados um pedido de oração, mandou primeiramente para o irmão Brian, pedindo que orassem pelas reuniões que estão sendo realizadas em uma determinada cidade. Ali foi enviado 3 ministros, uma delegação de 3 pastores, para pregar sobre a doutrina para 500 ministros.
Um encontro com 500 pastores e 3 representantes nossos foram enviados ali para palestrar para aqueles ministros. E se sabe que entre esses 500 pastores, muitos creem, já estiveram nas reuniões do irmão Braia em 2007. Mas uma grande maioria se sabe que estão indo ali para boicotar estas reuniões. É assim que eles fazem, porque eles não querem admitir que estão errados durante todo esse tempo. Em Mateus 24, versículo 11, Jesus disse: e surgirão muitos falsos profetas. Irmão Brana disse o quê? Um profeta é o quê? Um pregador. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. A tradução da Bíblia, Reino Valera, creio, que é distribuído junto com um programa El Mensaje, onde tem todas as mensagens que já foram traduzidas para o espanhol, e entre estas mensagens tem uma versão da Bíblia, e é muito clarificante a forma que está nessa tradução da Bíblia, esta parte de Mateus 24, versículo 11 e 12. Diz assim: e na confusão, os pregadores, para mentir e enganar, se apresentam a um monte de pessoas. Para muitos outros, a sua forma de propagação do mal ao fazer isto, nada de amor, porém apenas um montão de... Aqui tem uma palavra que eu não consigo entender agora, cenizas, porque está em espanhol isto aqui. E agora eu não sei dizer para vocês o que significa isto. Porém, a forma que ele mostra nesta confusão, cheios de pregadores para mentir e a enganar as pessoas. Porém, eles não sabem que estão mentindo, eles não sabem que estão enganando. É o mesmo que aconteceu com Eva. A serpente me enganou e eu comi. E uma vez você é enganado, você faz pensando que está fazendo o certo. Vê? E assim nós vemos que Jesus tem profetizado que não haverá amor fora dos eleitos de Deus. Não há verdadeiro amor a não ser nos eleitos de Deus. No sermão, ele cuida. E você? No parágrafo 38, o irmão Branham diz: você sabe, a Bíblia fala que não haverá amor nos últimos dias, senão apenas entre os eleitos. Ora, você sabe que os eleitos é um pequeno número de pessoas. O resto ficarão para a grande tribulação. O resto serão deixados para trás. Nestes não há amor. Vê? Para começar, este é o amor de Deus, que guardeis os seus mandamentos. Se não vai no rapto, vocês acham por quê? Porque guardar os mandamentos? Não havia amor. Não, senhores, para começar, falta azeite, tipo do Espírito, que é Deus, que é amor. Olha as palavras do irmão Branham. Você sabe, a Bíblia fala que não haverá amor nos últimos dias, senão somente entre os eleitos. Isso é correto. A Bíblia fala disso, que o esposo estaria contra a esposa, e a esposa contra o esposo, os filhos contra os pais. Somente entre os eleitos do Senhor haverá ficado algo do amor. Vê? Versículo 13 de Mateus 24. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Vê? Aquele que perseverar até o fim. Não se pode enganar o Espírito Santo, de maneira nenhuma. Vê? Não se necessita ter a ciência. Não precisa ser cientista para saber quando um homem está mentindo. Não, senhor. Tudo o que se necessita é o Espírito Santo em você. Aí você saberá. Em João 1,12 diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Isso significa que esses filhos podem receber algo, uma possibilidade, um poder que os leva a tomar a decisão correta, sem medo, sem temor. Ele sabe, isso se trata de fé. Você não está dando um pulo no escuro,
Alguns dizem, como inclusive já falei isso muitas vezes, fé é você dar um salto no escuro sabendo que cairá nos braços de Deus. No entanto, esse escuro não há para você, porque Ele te iluminou, Ele iluminou os olhos do teu entendimento. Você sabe o que está fazendo. Quando você se posiciona pela verdade, quando você se posiciona pela palavra, você sabe o que está fazendo, porque você está dando um passo de fé. E fé é algo que Deus tem revelado a você. Revelado quer dizer descoberto, às claras, esclarecido. Você sabe o que está fazendo. Amém? Vamos concluir esta parte, colocando-nos de pé. Vê? Agora, sem que o germe de vida esteja em você, você não pode, de forma nenhuma, chegar a este conhecimento. Para encerrar, Paulo disse em Romanos 16, versículo 7, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Está dado o recado? Amém? Pai, oramos nesta hora no nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor nos ajude e nos abençoe, e que possamos receber isto com o coração aberto e com sinceridade em nossas almas. Peço, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra o nosso entendimento cada dia mais e que a simplicidade do Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas. Perdoe nossos pecados e as nossas fraquezas, Senhor. Tira de nós todo opróbrio, todo orgulho, todo pensamento próprio, toda ideia nossa, tudo aquilo que é de nós mesmos, que possamos nos tornar vencedores, vencendo a nós mesmos, primeiramente. Batiza a nossa mente com o Espírito Santo, Senhor, para que só possa reter aquilo que vem do Senhor. Circuncida os nossos lábios, os nossos ouvidos, que possamos dar boas-vindas sempre à Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa encontrar livre acesso ao nosso coração. No nome amoroso de Teu Filho Jesus, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Amém. Sentai-vos um pouco. E assim nós encerramos esta primeira parte. São 10h15 agora. Já estão com fome? Já estão com fome? Cansados? Vocês querem tomar água? Bem, se estava transmitindo pela internet, eu quero enviar minha saudação para todos os irmãos que estejam conectados conosco nesta hora. Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos transmitindo direto, ao vivo, do tabernáculo aqui em Contagem, Minas Gerais. E encerramos esta parte. Vocês continuem aí ouvindo os vídeos que temos no website, baixando os MP3, lendo os textos, porque estaremos encerrando agora a nossa transmissão. Deus abençoe.